para você ou para presentear. Tem Bíblia, tem outros títulos lá também. Muito bom. Sexta semana de campanha. Por que nós fazemos 7 semanas? Terminamos uma, começamos outra. Qual o objetivo disso? É a gente permanecer buscando a Deus pelos nossos objetivos, por aquilo que nós queremos conquistar e alcançar em Deus. Querido, a igreja é o melhor lugar para você conquistar as promessas de Deus que estão na palavra dele. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é para mim, ela é para você. E a igreja é o lugar onde você, obrigado pastora Shirley, aonde você vem para tomar conhecimento das promessas, por meio da palavra, da pregação, né? E nós estamos vivendo neste ano de 2023, nós estamos vivendo debaixo de uma palavra profética maravilhosa, o ano dos lugares altos. Eu não sei em relação a você, mas essa palavra tem mexido comigo, tem mexido muito comigo, e eu estou numa busca, né? Eu tenho falado com Deus todos os dias nas minhas orações. Deus, eu quero alcançar os lugares altos. E eu tenho orado também por você, querido, para que Deus te ajude e que você também alcance os lugares altos, porque os lugares altos de Deus é para os seus filhos, é para o seu povo, é para a sua igreja, é para você, querido. Você quer alcançar os lugares altos? Diga, eu quero, eu vou alcançar em nome de Jesus. Use a sua fé, né? A fé é uma certeza, é uma convicção que nós carregamos dentro de nós. Deus derrama fé no nosso coração por meio da palavra. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você recebe a palavra de Deus, a pregação da palavra, mais você vai ter uma fé viva, uma fé operosa, uma fé que vai trazer coisas grandes para a sua vida. Pega a sua Bíblia agora, vamos abrir a palavra de Deus. Quero compartilhar com você no livro de Ruth. Abra comigo no capítulo 1. O tema nosso hoje é como proceder diante das necessidades. Como proceder, como nós vamos agir diante das necessidades da vida. Todos nós enfrentamos momentos, situações em que às vezes temos necessidade de algo. É uma necessidade de saúde, é uma necessidade financeira, é uma porta de emprego, é uma bênção no casamento, é a bênção na vida de um filho. Enfim, são tantas situações, né, que a gente vai precisar do agir de Deus, né, que a gente tem necessidades. E como que nós vamos agir nessas horas? Qual que deve ser a nossa postura? Vamos ver aqui, Ruth, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Tempo de fome é um tempo de grande necessidade. A fome alcançou muitas vidas, muitas pessoas passaram por situações difíceis naquele tempo. E diz assim: e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus, ou seja, eles eram da tribo de Efraim. Efraim é a tribo que vem da geração de José. José que foi para o Egito e foi abençoado, se tornou governador do Egito. Então eles eram efrateus e moravam em Belém de Judá. E vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Agora preste atenção, por que é que eles saíram de Belém e foram para Moabe? Eles foram para Moabe por causa de uma necessidade, por causa de uma situação de fome. Diz aqui que houve fome naquela terra. E é interessante aqui que o texto diz assim: nos dias em que julgavam os juízes. Nós precisamos entender isso. Os juízes, eles julgavam, foi um tempo em Israel em que os homens, eles estavam meio que perdidos, cada um fazia meio que o que queria, sabe? Imagina um tempo sem lei, onde cada um faz o que dá na cabeça, né? E era esse tempo, o tempo dos juízes.
E houve essa situação de extrema fome, né, que abateu-se sobre aquela região ali da cidade de Belém. Isso gerou uma grande necessidade. E essa família, esse homem chamado Elimeleque, com a sua mulher, com os seus 2 filhos, eles saem de Belém. Você sabe qual é o significado do nome Belém? Quem sabe? Belém significa casa de pão. Casa de pão. Belém é a cidade onde Jesus nasceu, anos depois, muitos anos depois, né? E ele sai então da casa de pão, do lugar que, apesar de naquele momento estar em crise, era um lugar abençoado por Deus. E eles vão para onde? Moabe. Moabe era um povo amaldiçoado. Nós vamos ver aqui, depois eu vou ler um versículo, para você ver que aquele povo estava debaixo de uma maldição. Moabe era um povo que eles não tinham o temor de Deus. Um povo que foi amaldiçoado pelo próprio Senhor Deus. Então, fala comigo assim, necessidade. Por causa de uma necessidade. Qual era a necessidade? A fome. Eles saíram de Belém e eles foram para Moabe. Eles saíram do lugar da bênção de Deus e eles foram para uma terra de maldição. Querido, péssimo negócio que essa família fez. Péssima ideia que eles tiveram. Se numa terra abençoada está tendo necessidade, você imagina numa terra de maldição. É pior. E sabe, queridos, isso é uma lição para nós, porque muitas vezes nós estamos na casa de Deus e a gente pensa que na casa de Deus não vai ter necessidade. Porque eu sou crente, porque eu recebi Jesus, eu não vou ter mais necessidade. Nós estamos num mundo mau, nós vivemos num mundo cheio de situações, de problemas. Então, mesmo tendo a bênção de Deus, mesmo estando na casa de Deus, nós ainda enfrentamos necessidades. Mas você enfrentar uma situação de necessidade, na presença de Deus, com a bênção de Deus, com o Senhor Jesus do seu lado te ajudando, com os anjos de Deus estando ao teu lado te ajudando, com o Espírito Santo te orientando, com a palavra de Deus te guiando, você vai vencer, querido, amém ou não? Você vai vencer. Mas se você sai desse ambiente da bênção e vai para um lugar de maldição, tudo vai ficar pior. O que aconteceu com essa família? Bom, primeiro vamos ver o que é uma necessidade. Necessidade é uma falta. É quando você tem falta de alguma coisa. É uma carência, né? Se tem carência, a sua falta é maior do que o seu suprimento. Ou seja, você recebe um salário X, mas a sua despesa é 2x. E todo mês tem uma situação aí que não bate. O que você faz? Vai para um cheque especial, pede dinheiro emprestado com um agiota, deixa de pagar determinadas contas, e isso vai acumulando mês a mês, e chega um momento que vira uma situação insuportável. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é? Então, esse pessoal estava passando um momento difícil, mas no momento difícil, que ao invés deles se apegarem em Deus, ao invés deles terem paciência e continuarem confiando, mantendo a esperança em Deus, que é o que nós devemos fazer na hora de uma necessidade, não, eles saíram do lugar da bênção. Equivale hoje a pessoa sair da igreja e ir para o mundo. Sai da igreja, sai da presença de Deus e vai para o mundão. Querido, não vai dar certo, é um péssimo negócio. Mas foi isso que essa família, ela vivenciou, né? E muitas vezes a necessidade pode ser coisas imprescindíveis para a nossa sobrevivência. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, o que acontece com eles? Renovam as suas forças. E sobem de que forma? Com asas de águias. Quantos querem subir aos lugares altos com asas de águias? É isso que Deus tem para você, querido. Põe a mão no seu coração e fala: é isso que o Senhor tem para mim, Deus. E eu não abro mão da tua bênção, de viver nos lugares altos. Então esse Elimeleque, ele era um israelita, um filho da promessa, tinha promessa de Deus para ele, assim como eu e você. Mas isso não foi suficiente
para que ele, na hora da sua crise, tivesse numa posição correta, tomasse uma decisão correta, baseado nos princípios, na promessa, na palavra de Deus. Naquele momento de crise, naquele momento de necessidade, Elimeleque, então ele vai buscar refúgio em Moabe. Volto a dizer, uma terra que não era abençoada por Deus, uma terra de maldição. O desespero dele, talvez, levou ele a tomar essa medida, né? Por que Moabe era uma terra amaldiçoada? Porque era um povo que não tinha aliança com Deus. Era um povo que não tinha compromisso com os princípios e os valores de Deus. E havia essa sentença. Eu quero te mostrar em Deuteronômio 23, verso 3 e 4, eu vou ler. Deuteronômio 23, 3 e 4 diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Esse povo foi amaldiçoado por Deus, porque eles intentaram amaldiçoar o povo de Deus. Deixa eu falar para você, querido, querida, quando o inimigo tentar trazer uma maldição sobre você, essa maldição vai voltar para ele, em nome de Jesus. Maldição não pega em crente que está vivendo debaixo do sangue de Jesus. Esse povo intentou amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus não permitiu, e pelo contrário, reverteu. A maldição voltou para eles. E eu fico impressionado quando eu leio isso aqui, olha. Nem a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Por quê? Porque quando Israel estava passando pelo deserto, eles não foram auxiliar Israel, eles não ajudaram Israel, eles não foram ao encontro de Israel com pão, né? O que ele diz aqui, ó, e água, que o Israel estava necessitado naquele momento, porque tinha saído do Egito e estava passando pelo deserto, e passou perto das terras de Moabe, e Moabe virou as costas para eles, e não os apoiou, não os ajudou. Por isso Deus, e ainda alugaram Balaão. Balaão era um profeta que existia naquele tempo, e eles alugaram Balaão, pagaram um recurso alto financeiro para aquele profeta amaldiçoar o povo de Deus, mas o profeta não conseguia amaldiçoar, ele ia amaldiçoar e ele abençoava, porque Deus não permitiu. Quando o inimigo tentar te amaldiçoar, ele não vai conseguir, querido, Deus não vai permitir, amém? Agora volta para Ruth, capítulo 1 novamente, verso 3 e 5, diz assim, olha para você ver a consequência deste homem ter ido para Moabe, terra de maldição. Diz aqui assim, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Verso 4, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. O que a gente entende aqui é que Elimeleque morreu rapidamente, ele chegou naquela terra, e ali ele não viveu muito tempo, logo ele veio morrer. E aí, os filhos dele casaram com mulheres daquela terra, e ali passaram-se 10 anos. 10 anos depois, morrem os 2 filhos de Elimeleque e de Noemi. Malom e Quilion morreram, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Olha a consequência da decisão errada deste homem. Apenas 10 anos depois, ele já estava morto e os 2 filhos morrem também. Consequência de uma decisão errada. Na hora de uma crise, ao invés de enfrentá-la na fé, com confiança em Deus, buscando na igreja, vindo fazer campanha na igreja, não, eles foram para o mundo. Eles foram para Moabe, eles foram para uma terra que não tinha nada de bom
a oferecer para eles. E lá, então, ficou pior. Se havia uma crise em Belém, em Moabe piorou, porque lá eles perderam a própria vida. Os homens perderam a própria vida e ficou somente Noemi, né? Uma consequência terrível, queridos, terrível. Sabe que muitas vezes a gente toma decisões equivocadas que trazem consequências terríveis. Você sabe que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Muitas vezes você entra numa crise por causa de uma situação geral, não é por sua causa, não é porque você fez nada. Uma situação geral. No caso da crise de Belém, a fome que estava acontecendo, não era porque Elimeleque tinha feito alguma coisa errada. Não, é porque é uma fome que acometeu sobre todo mundo que habitava naquela região. Mas ele foge e ele vai para um lugar pior. O abismo que estava ali, que não foi por causa dele, quando ele vai para Moabe, ele traz mais abismo para a vida dele. Só que aí por decisão dele, por escolhas dele, e o preço foi alto. Você concorda comigo? Perder a vida e perder os 2 filhos. Queridos, muitos cristãos às vezes pensam que porque aceitaram Jesus, não vão ter crises na sua vida. Eu volto a dizer, a crise, ela pode vir na vida de um cristão. Ela pode vir na vida de alguém que ama a Deus. Ela pode acontecer. E muitas vezes Deus permite acontecer na nossa vida momentos de provação. As crises provam as nossas intenções. As crises provam o tamanho da nossa fé. Deus permite crises, mas a Bíblia também diz que Deus não permite nenhuma crise maior do que a nossa condição e capacidade de suportar. Elimeleque podia ter suportado essa crise ficando em Belém, mas ele desesperou. Ele desesperou. Então, sabe, queridos, os desafios muitas vezes da vida podem gerar uma crise, você se sentir incapaz, né? Ou é uma crise mesmo, né? Alguma situação de dificuldade que acontece. Mas deixa eu te falar, tenha paciência, tenha fé. Na hora da crise, tenha paciência, tenha fé. Vou dizer de novo, na hora da crise, tenha paciência, tenha fé. Vai para o seu quarto, vai orar, vai louvar ao Senhor, vai declarar a sua fé no Senhor, continua firme na igreja, continua firme no propósito de Deus, continua evangelizando, não deixe o seu coração se enfermar. Na hora da crise não fique escutando gente incrédula falando no seu ouvido. Querido, a pior coisa é você estar passando uma crise e ainda ter um incrédulo falando com você. Porque o que um incrédulo vai te ensinar, querido? De bom? Nada, absolutamente nada. Então, sabe, querido, busque no Senhor o seu refúgio. Busque no Senhor a força que você precisa na hora da sua crise. Glória a Deus, porque você está aqui. Se você está passando alguma crise na sua vida, na vida de um filho, de um neto, na sua casa, na sua residência, passando qualquer tipo de crise, o importante, querido, é que você está aqui na igreja. É aqui que você vai conquistar a vitória do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Louva a Deus pela sua vida por isso, amém? Mas eu quero te dizer, na terra da maldição, lá no mundo, você não vai encontrar solução. Lá no mundo, você não vai encontrar bênção. Lá no mundo vai piorar. Vai piorar. É lá onde estão as drogas, é lá onde está o álcool, é lá onde está a mentira, é lá que está o roubo, é lá que piora tudo. Todas essas coisas são práticas comuns do mundo, porque são pessoas que não têm temor de Deus, que não têm os princípios de Deus ainda construídos em suas vidas. Muitos de nós um dia fomos do mundo. Muitos de nós, um dia estávamos fora do projeto de Deus, mas Deus, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, nos atraiu e hoje nós estamos aqui na casa dEle. Glória a Deus. É graça dEle. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Sabe, as pessoas da igreja que vão para o mundo, ou voltam para o mundo, porque um dia foram do mundo e depois voltam de novo, elas acabam voltando para essas práticas. Acabam voltando. Porque a Bíblia diz que o demônio, quando ele sai de uma pessoa,
E depois vê ela, bonitinha, arrumadinha, limpinha, né? Veio para a igreja, Deus limpou tudo, Deus tirou toda a sujeira, Deus tirou os espinhos, limpou, a pessoa está bonitinha, mas aí ela sai e fica dando sopa lá no mundo. Aí o diabo vê ela limpinha daquele jeito, ele fala, opa, vou voltar, e traz mais 7 demônios junto com ele. Aí a Bíblia diz que o estado dessa pessoa fica muito pior do que era antes dele converter, piorou, e foi o que aconteceu com esse Elimeleque. Então, querido, no mundo não vamos encontrar paz, não vamos encontrar suprimento, no mundo nós vamos encontrar mais crise, mais problema. Misericórdia. Deus não tem isso para você, amém? Elimeleque se escondeu, fugiu de Deus, fugiu da fome, da provação, e foi se esconder em Moabe. Que escolha errada, equivocada, né? Isso trouxe morte para ele e para a família dele. E lá ele morre, lá seus filhos casaram, ficaram um tempo casados com aquelas mulheres, até que aquelas mulheres, apesar de serem de Moabe, eram até mulheres boas. Quando não tinha mais jeito, o que acontece? Noemi resolve voltar para Belém. Já não tinha o marido, já não tinha os filhos, então ela chama as 2 noras, viúvas também como ela, para despedir delas. E elas falam, não, nós vamos te acompanhar. Ela falou para as noras, não, de jeito nenhum, vocês não vão me acompanhar. Uma então decidiu voltar e ficar lá na terra dela, órfã. Mas a outra, que é a que empresta o nome para o livro, né, o livro chama Ruth, o livro de Ruth. Essa Ruth moabita falou, não, eu não vou deixar você ir sozinha não, Noemi. Eu vou com você, o seu Deus vai ser o meu Deus, a partir de agora o seu Deus é o meu Deus. O que isso representa? Ruth se converteu de todo o coração. Ruth se converteu, e ela foi para Belém junto com a sua sogra. Então essa família vai para a terra de Moabe, a terra da maldição, sai da terra da bênção, acontece tudo isso, e aí a mulher volta sozinha. Não voltou sozinha. Deus teve misericórdia dela e ela volta com Ruth. E Ruth foi uma bênção para ela. Ruth se tornou uma bênção para ela. Então eles foram para a terra que devora homens, mas Deus teve misericórdia de Noemi e ela volta com a sua nora para a terra de Belém. E aqui entra um princípio importante que nós precisamos estar atentos. As terras que devoram homens, terras cujos povos vivem longe da presença de Deus e não têm aliança com Deus. Isso fala hoje de alianças feitas com pessoas que não amam a Deus, que não têm temor de Deus, que nós devemos evitar isso. Devemos evitar isso. Por quê? Porque isso vai trazer problemas para nós. Isso vai trazer confusão, isso vai roubar a bênção de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar onde Deus nos chamou para estar. E o lugar que Deus nos chamou para estar é na casa dEle, é o lugar da bênção, é na igreja, é na presença dEle, é nos cultos, é na célula, é lendo a Bíblia todos os dias, é vindo para as reuniões de oração, porque aí Deus vai transformando a sua vida, e a cada dia você vai ficando mais e mais parecidos com Jesus. Glória a Deus! Quantos querem ser mais parecidos com Jesus? Amém? Ter o caráter de Cristo formado em você. Isso gasta tempo, isso é um trabalho, né? Galera que foi por revisão agora recentemente, quem foi por revisão semana passada? Quem foi? Deixa eu ver, faz assim. Tem alguns aqui, né? O Ney, Roberto, a esposa dele, Magride. Quem mais? Quem mais que foi por revisão? Estou vendo ali a Kátia. Quem mais? Tem mais alguém? Agora tem mais alguém ali sendo apontado ali, lá na ponta, amém? Agora é o Instituto de Vencedores, amém? Vocês vão fazer o pós-revisão e o Instituto de Vencedores, e vão desenvolvendo aí a espiritualidade de vocês, e vão sendo transformados para serem cada dia mais e mais parecidos com Jesus, e tendo essa fé inabalável. Então sabe, queridos, nós precisamos buscar a prosperidade que vem da bênção de Deus. Nós precisamos buscar
a prosperidade que vem do relacionamento nosso, de aliança com o nosso Deus. Deus tem prosperidade para você, e a prosperidade de Deus, a riqueza que vem de Deus, não traz desgosto. Mesmo que de vez em quando Deus permita uma crisezinha. Quando Ele permite uma crisezinha na sua vida, é porque Ele quer que você o busque mais, Ele quer que você ore mais, Ele quer que você talvez até jejue nesse momento. E o que isso vai causar em você? Orar mais, jejuar mais? Crescimento espiritual na sua vida. O tempo de crise, o tempo de provação é tempo de crescimento espiritual na sua vida. Rute 1, versículo 6 agora. Diz aqui: então se dispôs ela com as suas noras, Noemi, voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Já te falei que voltou somente Rute, né? A outra ficou para trás. Agora, glória a Deus, porque pela graça de Deus, essa mulher caiu em si, igual aquele filho pródigo. Sabe, Deus, o bom de Deus é que Deus, mesmo quando a gente erra, se nós nos arrependermos, colocarmos a nossa cabecinha no lugar, Deus vai nos dar uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance. Quantas chances forem necessárias, Deus vai nos dar. Deus é um Deus de oportunidades, amém, querido? Deus não deixa de nos dar. Então, quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus, Ele nos acolhe novamente. Noemi voltou, Rute voltou junto com ela, e Rute se casou, e através de Rute, Noemi foi muito abençoada. Ela teve um neto, né, um filho de Rute, que ela considerou e abraçou como neto dela, porque era a nora dela, e esse filho veio através da relação de Rute com Boaz, né? E Rute e Boaz se tornaram bisavós de Davi, e entraram na genealogia de Cristo. Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? Entraram na genealogia de Cristo, porque Cristo vem da descendência de Davi, e Rute, uma moabita que se converteu. Então sabe, querido, quando a gente se converte, tudo muda na nossa vida. Noemi foi abençoada por aquela nora, mas aquela nora também foi abençoada por Noemi. Se houve uma coisa boa na ida dessa família para Moabe, foi a conversão de Rute, né? Foi um erro que eles cometeram que custou alto, um alto preço para a família deles, mas foi bênção na vida de Rute, né? Então sabe, se você em algum momento de alguma crise, ou se nesse momento você está passando alguma situação, querendo, às vezes aí, não sei se eu vou continuar fazendo instituto, se eu vou continuar na casa de Deus, se eu vou continuar vindo no culto, não permita esse pensamento progredir na sua mente, não permita, não aceite, não é de Deus. Deus quer que você esteja firme na casa dele, Deus quer que você esteja firme na fé, Deus quer levantar você, Deus quer abençoar você, fazer de você um homem e uma mulher vencedor, vencedora, em nome de Jesus. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Na hora da crise, enfrente a crise com fé, enfrente a sua crise com esperança, enfrente seu momento de provação com confiança em Deus. Você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer em nome de Jesus, amém? Põe a mão no seu coração e fala: eu vou vencer. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, que bênção. Que bom aplaudir a Deus, né? Esses aplausos é para o Senhor, é para a glória dele, porque aqui é a casa dele, ele é o Senhor dessa casa, amém, amados? Nós aplaudimos o Senhor, porque o Senhor é bom e porque a misericórdia dele dura para sempre. E porque ele tem cuidado de nós, e mesmo nas crises ele vai continuar cuidando. Deus nunca abandona os seus filhos. Nunca. Deus nunca vai te abandonar, amém, querido? Agora, na hora da crise, infelizmente muitas pessoas saem da igreja, muitas pessoas desistem
de andar com o Senhor, de continuar nos caminhos do Senhor. Querido, nunca permita esse pensamento progredir na sua mente. Nunca deixe esse pensamento progredir na sua mente. Eu tenho 42 anos que eu sou convertido, 42 anos que eu ando com Jesus. Já houve muitos momentos de crise na minha vida nesses anos. Crise no casamento, crise no momento de um filho, crise em várias situações. Mas em nenhuma delas eu pensei em sair da igreja. Pela graça de Deus. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Pela graça de Deus, eu fiquei firme. E Deus mudou aquela história. E Deus me deu crescimento. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Amém ou não? Quando você enfrenta as suas crises, as suas batalhas, e tem um salmo maravilhoso que fala assim, né, que Deus adestra as nossas mãos para as batalhas e os nossos dedos para a guerra. Por que nós precisamos de batalhas e de guerra? Para vencer situações de crise, para vencer problemas, para vencer inimigos que se levantam contra nós. Então Deus, nessas horas, querido, que você tem que buscar, Deus, adestra minhas mãos, adestra meus dedos, Senhor, eu quero guerrear. Sabe, você precisa de mão forte, dedo forte, você pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ó, cortar a cabeça de demônio, furar a barriga de demônio. Porque a nossa luta é contra quem? Principados e potestades. Você não vai afinar diante das adversidades, você não vai afinar diante dos problemas, você vai partir para cima, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor por isso. Não procure sua prosperidade e sua bênção longe dos caminhos do Senhor. Permaneça firme na presença do Senhor e Ele vai mudar a sua sorte. Último versículo. Salmo 127, verso 1 e verso 2. Eu amo este salmo. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Amém ou não amém? Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, inútil é o nosso trabalho. O nosso trabalho tem valor quando nós estamos na bênção do Senhor. Porque é a bênção do Senhor que faz a diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Fique em pé, querido, fique em pé no seu lugar. Glória a Jesus. Quando nós temos a bênção do Senhor, nós temos suprimento. Quando nós temos a bênção do Senhor, nós temos força na hora da necessidade. Quando nós temos a bênção do Senhor, o desespero não vai tomar conta de nós. A ansiedade não vai prevalecer na nossa vida. Com a bênção de Deus, querido, você vai estar inteiro. Com a bênção de Deus, você vai estar em equilíbrio. Com a bênção de Deus, você vai ter tranquilidade e paz no seu coração. E você vai enfrentar as adversidades e você vai vencer todas elas no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos agora. Põe a mão no seu coração. Fale com o Senhor agora, por um momento, fale com Ele. Aleluia. Fala: Deus, eu quero permanecer firme na Tua presença, haja o que houver. Eu quero estar firme, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Eu não quero recuar 1 milímetro, eu não quero recuar nada do Teu chamado e do Teu propósito. Senhor, eu quero permanecer firme no propósito do Senhor, eu quero permanecer firme no chamado do Senhor, eu quero ser um com o Senhor, eu quero ser mais que vencedor, porque a Tua palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e eu declaro isso, e eu declaro que as coisas velhas ficam para trás da minha vida, e eu chamo à existência o novo de Deus, um homem, uma mulher, segundo o Teu coração, um homem, uma mulher que tem o caráter de Jesus, um homem e uma mulher que tem uma vida consagrada no Teu altar, para fazer a Tua vontade, para viver o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Você diz amém? Quero te chamar para o altar.
Nós queremos te ungir, nossos pastores, nossos líderes, nossos diáconos, ungir você, para você ser fortalecido e para você vencer todas as suas crises, todas as suas batalhas, todas as suas lutas. Vem para o altar, querido. Quero chamar os irmãos para vir bem para frente, mais perto aqui que você puder, em nome de Jesus. Vai falando com Deus, vai falando com o Senhor. Aleluia. Senhor, eu quero ser um vencedor, alguém que vence as crises desta vida. No teu nome santo e poderoso, eu vou vencer todas. Vai orando e você vai ser ungido. E a unção de Deus vai te fortalecer. A unção, ela vem para nos fortalecer. Fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso coração, a nossa esperança no Senhor, em nome de Jesus. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé.
Aleluia. Essa canção diz: a minha fé está firmada em ti e eu não temerei. Fala assim: eu não vou temer nenhuma crise, nenhuma adversidade, porque o Deus que habita em mim é maior do que o que está lá fora, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor por isso, querido. Glória a Deus. Nós temos aqui os pedidos de oração, mas antes de orarmos por eles, eu quero dar a oportunidade para aquelas pessoas que querem receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida. Talvez tenha aqui pessoas que entraram aqui nessa noite e você ainda não fez uma aliança com Jesus, convidando Ele para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. E hoje é o dia de você fazer essa aliança. E eu quero orar com você por isso, querido, para que você possa ter a oportunidade de você abrir seu coração e convidar Jesus para entrar nele, habitar nele e ser o seu Salvador e o Senhor da sua vida. Porque Jesus veio a este mundo para salvar os homens dos seus pecados. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, no nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados e das nossas culpas. Amém? Então eu quero que você feche os seus olhos agora e quero que você ore comigo. Se você quer aceitar Jesus, repete a minha oração. A oração que eu vou fazer, você vai repetir junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que eu preciso de Ti, do Teu perdão, do Teu amor, da Tua salvação. Eu me arrependo de todo o pecado que eu tenha cometido, voluntariamente ou involuntariamente. E hoje eu peço perdão ao Senhor. E eu te peço, entra no meu coração, faça morada na minha vida, me receba por filho no reino eterno. Escreve o meu nome no teu livro da vida. E a partir de hoje, eu declaro, Senhor Jesus, que o Senhor é o meu Salvador e Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem fez essa oração pela primeira vez? Tem alguém que fez? Levante a sua mão se você fez. Ou se você está retornando para os caminhos do Senhor, você desviou e está retornando. Tem alguém que fez? Ou pela primeira vez? Ou porque está retornando? Tem alguém que fez? Se tiver, levante a mão, não precisa ficar com vergonha. Você está levantando a mão para Jesus, fazendo uma aliança com Ele. E essa aliança é a aliança mais importante que a gente tem que fazer na vida. Tem alguém que fez essa oração hoje? Não? Ok. Nós vamos orar então pelos pedidos de oração. Quero pedir a sua paciência só um instantinho para a gente orar. A Maria Novaes está hospitalizada. Ela está com um quadro clínico. Ela está com pulmão e rins com problema. E ela está com pneumonia. E pede que seja feita a vontade de Deus para que Deus ajude a consolar a família. Vamos orar para Deus curar em nome de Jesus, né? Senhor, oramos pela vida da Maria Novaes, Senhor. Colocamos a vida dela. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O Senhor não mudou. O Senhor cura hoje. E o Senhor atende o clamor da igreja. Quando a igreja ora, Senhor, o Senhor atende o clamor da tua igreja. E nós clamamos agora pela saúde da Maria Novaes, Senhor. Seus pulmões, seus rins, tudo que está, ó Deus, doente, tudo que está afetado no seu corpo. Põe a tua mão agora e repreende, Senhor, toda enfermidade, em nome de Jesus. A Kira pede pela saúde da Neiva, Baldim, da Ana, Vitória, do Pablo, Eduardo. Em nome de Jesus nós oramos por essas vidas, pela saúde dessas pessoas, que o Senhor possa tocar, abençoar, curar, transformar, restaurar, converter estes corações. A Maria Neuza pede pela sua própria vida espiritual e física, pela cirurgia que ela precisa fazer, para que seja liberado o mais rápido possível. Senhor, concordamos, dizemos amém. Oramos pela vida da Maria Neuza, para que essa porta seja aberta. Deus, põe a tua mão, Senhor, tudo que está fechado, seja agora aberto em nome de Jesus. A Elisiane pede
pelo José Araújo, que está com problemas de coração. Põe tua mão na vida do José Araújo, Senhor, cura toda situação de enfermidade no seu coração. Como igreja nós oramos por ele. A Raíssa pede pelo Adler, Adenilton, Wesley, Gesley, Rosilene e Brenda, pela família Oliveira, família Pires. Oramos por essas vidas, Senhor, por essas famílias, colocamos elas diante do Senhor. Como igreja, intercedemos, enviando para elas uma palavra de bênção, de milagre, de restauração, de conversão dessas pessoas. O José Guilherme pede pela viagem que ele fará a trabalho esse final de semana. Guarda o teu filho, Senhor, guarda o ir e vir dele, abençoa que ele tenha êxito na sua viagem. A Rosângela pede pela vida dela, do pai dela, José Világio Araújo, que está enfermo e necessita do agir de Deus. Senhor, põe tua mão na vida, meu Deus, do seu José Világio Araújo. Como igreja nós oramos por ele e o abençoamos em nome de Jesus. Também oramos pela vida dos irmãos da Divina, Eurípides, Manuel, Marta, Maria, Aparecida, para que eles sejam curados e libertos, e pela sua conversão, e pela vida da Cailandra, que também precisa de um milagre. Colocamos estas vidas, estas pessoas, na tua presença, e como igreja, oramos por cada uma delas, e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A igreja diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode aplaudir o nosso Deus, amém, amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe também, querido. Que a graça, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus esteja sobre ti. Deus te abençoe na paz e na graça do Senhor. Amém. Glória a Deus.